seletividade alimentar não é frescura. A seletividade alimentar é um tema muito comum e polêmico falado no autismo. Por quê? Porque é como se ela já viesse com uma característica do autismo. Isso não é regra, mas a maior parte das crianças autistas possuem essa seletividade alimentar. Isso se dá porque as crianças autistas, elas têm os sentidos sensoriais muito aguçados, como o tato, o olfato, o paladar, a audição também. Então, um alimento é algo rico, cheio de informações para ela. Por isso que quando trazemos algum alimento novo ou diferente na mesa, a criança autista tem a reação de recusar. Mas quais são os principais fatores que causam essa seletividade? O primeiro são os fatores sensoriais, isso é algo indiscutível. Por exemplo, a textura. Comidas muito molhadas, como carne com molho, feijão, polenta, sopa, são comidas muito molhadas que é uma textura que não agrada a criança, comida pastosa, né? Lembrando que isso é uma característica de cada criança, mas na maior parte as comidas muito molhadas não agradam as crianças autistas. Quando falamos também no cheiro muito aguçado que podem causar a seletividade alimentar. Vamos supor uma carne muito temperada, algo com muito tempero, temperos fortes, até mesmo perfumes. Quando o adulto está perto da criança na hora da alimentação, se é um perfume muito forte, muito amadeirado, muito adocicado, isso pode causar também uma irritação na criança, fazendo com que ela assimile aquele momento a alguma comida e isso torne uma negação. E também o sabor. Comidas muito temperadas podem trazer também uma aversão a determinadas comidas, né? Como, por exemplo, algo muito apimentado, com muita cebola, com muito alho. Lembrando que eu não tô dizendo aqui que você não deve pôr tempero na comida. Não, pelo contrário, tem que pôr, mas tem que pôr em dosagens com que a criança não perceba nem a textura desse tempero e nem muito sabor. Vamos supor um alho. Quando bem picadinho, moidinho, ele vai estar transmitindo as vitaminas dele na comida, mas não vai estar trazendo essa seletividade para a criança. Além desses fatores sensoriais, a ansiedade, problemas gastrointestinais e a falta de apetite também podem causar essa seletividade. Por isso que é muito importante, é algo como regra principal e primordial na vida do autista que se estabeleça rotina para tudo, para ir para a escola, para passear, para comer, para dormir, para tomar banho. O autista, ele se baseia através de rotina e com a alimentação não é diferente. A alimentação ela tem que ser regrada e estruturada. Se a criança ela só está na fase de comer o arroz, sirva o arroz para ela, porém coloque a carninha no cantinho, não junto com o arroz, no cantinho, no mesmo prato, só que separado. Põe todo dia ali. No começo ela vai negar, depois ela vai se acostumar e vai entrar em curiosidade. Ofereça para ela. Se ela negar, deixa no prato. Uma hora ela vai querer provar essa comida. Em relação à fruta, geralmente as crianças autistas gostam de frutas mais duras, que têm essa textura mais consistente, como por exemplo a maçã, pera, pode ser uma fruta que a criança goste. Frutas que elas não gostam muito, geralmente é a banana, mamão, laranja. Então, a tangerina pode ser uma fruta que eles gostem. Claro que vai de cada criança, né? Mas geralmente frutas com texturas muito molhadas, que melequem muito, que sujem muita criança, que provoquem essa atividade sensorial, eles tendem a não gostar. Mas sempre lembrando,
Coloque um pouquinho na mesa, apresente para ele, vá familiarizando ele. A criança autista, ela funciona através da rotina e da antecipação. Se todo dia você colocar um pedacinho de mamão na frente dela, uma hora ela vai querer provar, porque ela vai estar curiosa. Aquilo tá ali para ela todo dia. Então, é interessante que se monte uma rotina para alimentação, sempre nos mesmos horários, de preferência que todo mundo se alimente junto com a criança, para a criança perceber que aquele é o momento daquela refeição. Dar a comida na frente da TV, na frente do celular, do computador, não é benefício, é algo muito prejudicial, tanto para a alimentação e tanto também para o cognitivo da criança. Além de todos esses fatores, a seletividade pode causar, sim, um prejuízo na qualidade de vida da criança. Tá, Tainara, mas como assim? Como que a seletividade alimentar vai prejudicar a qualidade de vida da criança? Se ela come, se ela se alimenta? Simples. Quando a criança tem aversão a muitos alimentos, ela não consegue se comunicar direito, ela não consegue socializar direito. Ir para a escola se torna um problema, porque na escola ela só come determinados alimentos. Eu tive alunos, por exemplo, que só comia pão. Comia o pão, mas não comia janta. A janta só queria saber de arroz. Então, uma estratégia que a gente utilizava era colocar o arroz e a carne no prato. Ela recusava, levava só o arroz, recusava, levava só a carne. A gente fazia isso todo dia. Chegou um momento que quando deu o arroz e a carne, ela aceitava e começou a comer. A gente, mãe, mas e feijão? Ela não come. Em casa ela come só eu dando na boca. Tá, mas vamos tentar na escola. Colocamos um dia o feijão separadinho, o arroz e a carne. Recusou. Arroz e carne, recusou. Arroz e feijão, aceitou. Porque aquilo estava sendo mostrado para ela todo dia, estava se criando uma rotina, ela estava se ambientalizando com aquele feijão. Então é assim, o autismo, ele é um processo de formiguinha, é um passo a passo. Tem que ter muita paciência e persistência. Algo que contribui positivamente para aumentar o leque dessa seletividade alimentar da criança é a terapia comportamental. Porque a terapeuta, ela tem diversos métodos e formas de apresentar esse alimento para a criança, e ela vai fazendo isso num processo gradual. Por isso que a gente ressalta que quando você leva seu filho na terapia, pergunte o que está sendo trabalhado lá e reproduza o mesmo em casa, porque quanto mais reprodução ele tiver, melhor vai ser. Outra também alternativa de utilizar para melhorar essa qualidade alimentar da criança é através de imagens. Mostrar para, além da rotina com o horário, mostrar o quadro da rotina de imagens. Então, assim, põe a imagem da fotinho dele com o prato de comida que você quer que ele coma. Deixa ali na cozinha todo dia aquela imagem, né? Dependendo do que você vai pôr. Se você já se programa com o almoço, hoje eu vou fazer um macarrão com carne moída. Mas a fulana não gosta da carne moída molhada. Faz a carne moída mais sequinha, não põe o macarrão e a carne junto e bate foto desse prato já de manhã cedo. Cola essa imagem ali na cozinha e deixa. Deixa ali onde ela passe todo dia, onde ela passe com essa frequência para ver essa imagem. Ela vai estar tendo uma previsão do que irá acontecer. Quando chegar na hora do almoço, não vai ser uma novidade, não vai ser um susto tão grande. E sim, em alguns casos, a seletividade pode causar crises. Quando tenta forçar muito, quando tenta enganar a criança não é o melhor caminho. Agora, algo que deve ter muito cuidado em se pensar. Nós sabemos que a rotina diária dos pais de crianças atípicas é árdua e é cansativa. E chega uma hora que a mãe ou o pai entra em desespero, não sabe mais o que fazer para o filho comer.
E essa ansiedade, essa angústia, esse medo do filho não comer mais pode afetar negativamente nesse processo de alimentação da criança. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas tentar manter a calma sobre esse processo sempre é a melhor solução. Vale ressaltar que a seletividade alimentar, ela não é uma escolha, ela não é uma forma de tentar manipular o adulto, de fazer birra. Ela está atrelada a um transtorno de comportamento neurológico. É algo que foge do controle da criança autista. E em algumas situações também, essa seletividade, ela acontece devido à falta da motricidade, a dificuldade de movimentar a musculatura aqui da boca, a dificuldade de movimentar a musculatura da língua. Tudo isso prejudica na mastigação quando ela vai digerir o alimento. Então, por exemplo, quando é uma carne que ela é cortada mesmo em pedacinhos, que a criança tem que fazer o ato de mastigar, de morder, é algo que não é prazeroso para ela, é desconfortante, então sim, vai gerar ali uma negação e um conflito com esse momento da alimentação. E pais, nós sabemos que também é puxado para vocês, gera todo um estresse diário, complica toda a rotina de vocês, mas existem grupos de apoio, existem terapias relacionadas à família, né? Existem também as profissionais de nutrição, as nutricionistas, os psicólogos e também as fonos. Tá, mas o que a fono tem a ver com a alimentação do meu filho? A alimentação não é a nutricionista? A fono justamente para estimular o movimento da musculatura da boca. Ela estimulando isso já vai tornar o processo facilitado para a criança se alimentar. Algumas soluções que podem vir para a seletividade alimentar, além do acompanhamento profissional, uma delas é o reforço positivo. Quando a criança prova um alimento novo, você parabeniza ela, você elogia, você incentiva. Vamos supor que é uma criança pequena, ali pelos 4 e 5 anos, ela está na fase do hiperfoco do desenho da Patrulha Canina. Ela provou um alimento novo, dá um adesivinho da Patrulha Canina, uma figurinha ou livrinho de pintar. Esse vai ser um reforço positivo. Esse reforço vai beneficiar lá na frente ela provar e experimentar novos alimentos. Além do reforço positivo, existem também as opções limitadas de alimentos. Como assim? Você coloca no prato poucas opções de alimentos. Como eu falei anteriormente, se a criança come só arroz, põe um arroz e uma carne. A carne é algo que ela não come. Não vai pôr arroz, feijão, brócolis, batata. É muita opção de escolha. Logo de cara, ela já vai ter um susto e já vai se negar a comer tudo. Então vai aumentando gradativamente para que ela vá se ambientalizando com isso de forma positiva e mais tranquila. E uma solução que eu particularmente adoro e gosto muito de realizar ela é incentivar a criança na preparação do alimento. Então, se você vai fazer algo que ela não está acostumada a comer, peça para ela te ajudar, ela picar o tempero ou colocar na panela, mexer. Isso vai gerando um ambiente positivo para ela, ela vai gostando daquilo. Quando chegar a comida pronta na mesa, ela vai pensar, poxa, eu ajudei a mamãe a fazer isso, vou provar para ver se ficou bom. Pode ser que eles não falem, mas eles demonstrem através de gesto. Se ele comer um grãozinho de um arroz diferente, já tá no lucro, porque ele tá fazendo o processo de provar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, porque nós temos conteúdos exclusivos diariamente. Aproveita e vai agora para clicar aqui no botão de se inscrever. E nós temos também uma novidade para vocês. Na descrição desse vídeo tá o link de um e-book muito bacana e bem completo sobre o autismo. Vale a pena conferir para dar uma olhada nessas novidades que nós temos. Gente, muito obrigada. Beijo, abraço e fui!